vou aqui compartilhar algo pessoal que talvez eu nunca compartilhei. Não é ter carro, não é ter casa na praia, não é ter bens materiais, mas o meu maior sonho hoje é ser sábio, ter sabedoria, não sabedoria do homem, mas sabedoria dos altos céus para saber discernir as coisas. Porque eu creio que a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo o Senhor, já estou começando a ser sábio. Mas o meu maior sonho, eu creio que esse deve ser o seu, não é de adquirir riquezas, não é de ter bens, casas, carros, mas é de ser sábio, porque quem é sábio tem tudo. Quem tem a sabedoria dos altos céus, ele consegue viver de maneira que ele possa ser feliz nessa terra. E aí eu queria aqui destacar algumas coisas. Quem foi que escreveu Provérbios? Quem? Salomão. Para quê? Primeiro, para conhecer a sabedoria, está lá no primeiro versículo. Para conhecer a sabedoria. Depois, para ser instruído. Depois, para ser inteligente. E depois, para entender as palavras e enigmas. Pastor, o que é sabedoria? Eu estava lendo, eu já falei, né? A primeira delas, o versículo 7. O temor do Senhor já é o princípio da sabedoria. Mas tem algumas coisas que eu já queria destacar aqui para você. O que é sabedoria? É uma pessoa instruída. É uma pessoa que tem juízo. É uma pessoa que tem bom senso. É uma pessoa que é reta. É uma pessoa que o seu comportamento é reto. E o que é uma pessoa instruída? Ela não faz besteira. É uma pessoa que tem juízo. É aquela que sabe discernir dos prejuízos para ela e para as pessoas que estão ao seu redor. E o que é ter bom senso, pastor? É saber avaliar, né? É saber avaliar o que vai agradar a Deus e o que vai desagradar a Deus. É uma pessoa que, aonde ela está, o seu comportamento condiz com a palavra de Deus. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento do Senhor nas experiências da vida. Vamos abrir 1 Coríntios, deixa aí marcado Provérbios 1, com a papel aí, ou com a caneta, ou com marca-texto, ou com marca-folha. E vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem achar primeiro pode ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 24. Quem achou aí? Não, amém? Não? Eu vou ler aqui. Lê aí, meu irmão, por favor, bem alto. Cristo é o poder de Deus e o que? Sabedoria de Deus. Então quem tem Cristo tem sabedoria. Quem deixa Cristo encher ele da presença, do poder de Cristo, ele vai obter sabedoria, porque Cristo é a própria sabedoria de Deus para nós. Então, amados, como vem a sabedoria? Como que eu posso saber se eu sou sábio? Irmãos, a sabedoria não se mede, mas a sabedoria ela é revelada nas ações, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer conhecer se uma pessoa é sábia? É nas ações dela no dia a dia. Não é só dentro da igreja, mas é em todos os lugares. Sabedoria é a capacidade de se relacionar intimamente com Deus. Vou repetir para que você entenda. Sabedoria é a capacidade de se relacionar intimamente com Deus, porque todos se relacionam com Deus, até os ateus, até os incrédulos. Eles sabem que existe um Deus, mas sabedoria é saber se relacionar intimamente. Jesus estava todo momento em oração, ou estava batendo, jogando papo fora? Em oração, em intimidade com Deus. Por isso que todas as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras sábias. E se você quer que saia palavras sábias da tua boca, crie intimidade e tempo com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a sabedoria é nós chegamos a um tal ponto elevado, irmã Cícera, de ver
ver o mundo não com os nossos olhos, com a nossa ótica, mas ver o mundo com os olhos de Deus, ver o mundo com a ótica de Deus, como que Jesus vê o mundo, como que Deus vê o mundo, como que o Espírito Santo vê o mundo. Isso é sabedoria. Pastor, então me responda qual é a diferença entre o sábio e o inteligente. Alguém saberia me dizer aqui? A diferença entre o sábio, irmanice, e o inteligente. Uma pessoa inteligente, ela resolve um problema. Vou repetir. Uma pessoa inteligente, ela resolve um problema, mas o sábio, ele evita o problema. Eu vou repetir para que você aprenda. Uma pessoa inteligente resolve o problema, mas quem tem sabedoria, ele não deixa que o problema aconteça, ele previne antes. E uma pessoa que é sábia, agora vai bater alguns, ele tem a coragem, a capacidade de reconhecer os seus erros, os seus fracassos e aprender com eles. Uma pessoa que é sábia, ela admite que errou, que fracassou, mas ela não desperdiça essa oportunidade, ela aprende com eles. Pastor, então a diferença entre inteligência e sabedoria: a inteligência é mental, a sabedoria vem do alto, ela vem de Deus. Inteligência vem do homem, a sabedoria vem de Deus. Aí agora vamos voltar lá para Provérbios. Agora nós vamos, eu estava só dando uma introdução. Amém? Né, irmã? Amados, vamos lá, versículo 2, capítulo 1. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, na minha versão, não sei como está na versão de vocês. O que é uma pessoa disciplinada, irmãos? Uma pessoa disciplinada é aquela que faz o propósito, os projetos, põe a sua meta e ela segue em rumo à sua meta, disciplinado naquilo que Deus estabeleceu para ele. Uma pessoa disciplinada é dessa forma. Ela não olha para os lados, ela não olha para as dificuldades, ela não olha para o deserto, ela não olha para as lutas, mas ela continua disciplinada, buscando e adorando o Deus verdadeiro, buscando a sabedoria dos altos céus. Amados, nós nunca, aqui quero falar para os jovens, crianças, minhas jovens aí atrás, nunca ninguém conseguirá alcançar nada sem disciplina na vida. Você pode olhar para as pessoas que mais venceram na vida, elas foram disciplinadas, elas foram regradas naquilo que estabeleceram, elas suaram, elas transpiraram, elas choraram, elas passaram noites sem dormir, mas elas foram disciplinadas. Aqueles que querem ser homens e mulheres de Deus também precisam ser disciplinados na oração, na leitura, no jejum. Temos que ser disciplinados, temos que ser regrados, irmãos. Irmãos, conversa com uma pessoa que é próspera diante de Deus, e ela vai te dar um testemunho de como que é a vida dela, dia após dia. Ela não desperdiça o tempo dela, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, os irmãos já prestaram atenção que nós somos disciplinados desde o ventre das nossas mães? No ventre das nossas mães nós nos alimentávamos por meio do quê? Do cordão umbilical. Mas tinha a hora de tomar café, de almoçar, de jantar, a hora de acordar. Amados, se nós prestamos atenção, o Senhor já nos disciplina antes do ventre da nossa mãe. Então quando nós nascemos, aí nós perdemos toda a linha, toda a direção. Nós precisamos continuar da mesma forma. Uma criança precisa de leite, uma criança precisa dormir bastante, mas depois ela vai crescendo, ela precisa de outras coisas. Isso é disciplina. Quem come muito doce, o que acontece? Diabetes, os dentes começam a cair, fica gordo, dá verme, não tem apetite para comer salada, legumes, verduras e assim por diante. Então, amados, nós precisamos entender que para ser sábio, eu preciso de disciplina.
Teve uma pessoa que falou assim: pastor, eu queria tanto aprender a palavra de Deus. Eu perguntei: quantas horas você investe durante o dia na leitura? Ah, eu só leio nos dias de culto. Na onde? Na igreja. Está entendendo, irmãos? Pastor, mas o senhor, conhece algumas coisas que eu não tinha aprendido ainda. Eu já tenho 30 anos de igreja. Eu vou buscar, eu vou me aprofundar, porque nada cai do céu a não ser chuva e avião. Irmãos, nós precisamos entender isso. Tem pessoas que querem sabedoria, mas não querem buscar na fonte da sabedoria. A Bíblia diz que Deus é a sabedoria. Então, se Deus é a sabedoria, eu preciso buscar em quem a sabedoria? Em Deus. E Deus se revela onde? Na sua palavra, irmãos. Na sua palavra. Amados, versículo 3. Eu vou só finalizar o 2 para que você entenda. Disciplinada. Por que eu tenho que ter uma vida disciplinada? Para entender os ensinos que produzem o quê? Sabedoria. Olha só, para produzir sabedoria. Aí o versículo 3 tem mais um para. Muitas das vezes nós perguntamos o porquê eu estou nessa situação, porque eu estou desempregado, porque eu estou passando dificuldade, porque meu casamento não está dando certo. Mas a pergunta está errada que você está fazendo para Deus. Não é o porquê, mas o para quê. Deus está querendo te ensinar algo por meio dessa luta, por meio dessa dificuldade. Então pare de ficar perguntando para Deus: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Mas Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? O Senhor está querendo te tornar sábio. Olha só, irmãos, para desenvolver um caráter correto. Como que está na versão de vocês esse versículo 3? Para desenvolver o quê? Olha só, do bom proceder, um caráter correto. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que existe 2 tipos de caráteres. Não é isso? Existem 2 tipos de pessoas: bom caráter e o mau caráter. Bom caráter é aquela pessoa que você tem prazer em estar do lado dela. Agora o mau caráter você quer passar longe dele, porque tudo ele vai querer te apunhalar. Tudo é visado nele. Então, irmãos, a sabedoria vai nos preparar para ter um caráter correto. E qual é o caráter correto? O que agrada a Deus. Então, amados, nós precisamos entender que quem pode ser considerado sábio? Aquele que sabe discernir entre o bem e o mal. Você quer saber se uma pessoa é sábia? Se ela sabe discernir entre o bem e o mal, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Tem pessoas que falam assim: eu sou sábio, e na primeira oportunidade ela não glorifica a Deus. Aí como que a gente vai dizer que uma pessoa dessa é sábia? Irmãos, olha para Salomão, menino ainda. 2 mulheres trazem um filho, e uma diz que era da outra. E aí Salomão começa a ouvir os 2 lados. Ele não é nem um menino agora, porque ele tinha pedido o que para Deus? Sabedoria. E ele ouve as 2 histórias. E aí ele pede para que o guarda pegue o quê? Uma espada. Diante de todo o relato, ele fala assim: corta no meio. Porque ele sabia, irmãos, que quem é mãe, ele prefere doar o filho para outra pessoa do que ver o filho sendo morto. Ele sabia discernir, irmão, porque ele tinha uma mãe que amava ele. E aí, irmãos, ele começa ali a mostrar a sabedoria que Deus lhe dá, porque ele sabia discernir o que era o bom e o mal, o bem e o mal. Ele sabia que uma estava mentindo, e aí ele sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. E aí estende a espada. E a que estava pensando mal, que queria, assim como o filho dela morreu, que o da outra também morresse, não falou nada. Mas a mãe verdadeira, ela fala o quê? Não mata, dá para ela. Você está entendendo o que é ser sábio? Quer saber se uma pessoa sabe? Ela sabe discernir o que é o bem e o mal, irmãos. Porque não existe meio termo. Não existe meia verdade ou meia mentira.
Não existe, existe o bem e o mal, porta estreita e porta larga. Existe Jesus e Satanás, existe céu e inferno. Quem é sábio vai saber discernir só esses dois caminhos. Pastor, então como que eu fico sábio? Lá em Tiago diz: aquele que quer sabedoria, peça a quem? A Deus. Eu posso ser até um instrumento para te ajudar, mas quer sabedoria, peça a Deus. A gente até brinca, né? Senhor, não me dá força não, porque se me der força eu pego na porrada. Me dê sabedoria. Que é sério, irmãos? Às vezes a gente vai orar para pedir para força, aí a gente vai aí sem sabedoria e, né, dá uma abraçada. Então o que a gente tem que pedir para Deus? Sabedoria. Uma pessoa sábia, irmãos, ela sabe discernir em toda situação. Uma pessoa que tem sabedoria dos altos céus, ela sabe até na hora que sabe, os ânimos estão quentes, ela consegue acalmar os ânimos. Mas uma pessoa que é inteligente, não. Ela não consegue pensar na hora que os ânimos estão aflorados. Então precisamos pedir a Deus sabedoria, irmãos. E isso só vai ocorrer quando nós entendemos que vem da palavra de Deus, com a ajuda de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já li a Bíblia várias vezes, e a cada dia eu não me canso de ler a Bíblia. Eu tenho muitos livros, gosto muito de ler livros, mas irmãos, não tem coisa melhor do que ler a Bíblia, porque cada vez que você vai lendo, Deus vai te ensinando algo diferente. Olha só, nós temos que viver de maneira, olha agora por quê? O versículo que nós lemos: para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, na minha versão, e com equidade e bom senso. Na versão de vocês está como? Versículo 3. Olha só, e equidade. Irmãos, o que é viver de maneira justa? É viver corretamente. É viver não querendo as coisas dos outros, mas conquistar as suas. É viver de uma forma que o Senhor, ao ver a nossa sofrência, ao ver nós passando por perseguição, nós não precisamos levantar as mãos para ninguém, nem as vozes para ninguém. Mas a Bíblia diz que ao justo, o Senhor o justifica. Irmãos, quantas das vezes eu já vi o inimigo se levantar, usar até dentro da igreja, contra a minha pessoa. E o Senhor falava assim, ó: se você está com a consciência tranquila, que tem feito o que agrada a Deus, deixa que o Senhor justifica. E quantas das vezes o Senhor justificou? Irmãos, já viu aquela situação que você está no meio da família, e você está lá para tentar fazer a vontade de Deus, e te apontam, te faz isso, e dá aquela vontade de dar um charabacã, e aí você não pode fazer isso, porque você perde a razão. Mas se você entende que você está correto diante de Deus, uma hora ou outra a verdade vai aparecer ou não vai? Não há nada que seja encoberto que não venha a ser revelado. Isso é ser justo diante de Deus. E ainda ele fala, ser justo e com equidade. O que significa a palavra equidade? Eu saber diferenciar o que é grave e o que pode esperar. Equidade é isso. É o que é mais urgente, mais necessário, eu trato primeiro. E o que pode esperar, ele aguarda. É isso que a sabedoria nos causa. Porque tem pessoas que não são sábias, elas passam, como diz, o boi na frente da carroça, as mãos pelas pernas, porque ela não sabe discernir o que é prioridade para ela. Então, amados, nós precisamos urgentemente a cada dia pedir ao Senhor sabedoria dos altos céus. Qual o significado da sabedoria, pastor? Anotei isso: aplicar a inteligência divina nas ideias e práticas humanas e cotidianas. Vou repetir. Qual que é o significado da sabedoria? Aplicar a inteligência divina da palavra de Deus em tudo que nós vivemos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Irmãos, a palavra de Deus tem resposta para tudo ou não tem? Tem resposta para tudo. Não queira resolver nada sem a palavra de Deus, porque você vai se dar mal. Mas responda e procure respostas na palavra de Deus. Irmãos, quem não veio hoje perdeu.
palavra de ensino para as nossas vidas. Estou orando a Deus para usar algumas quintas-feiras para a gente trazer ensinos para os irmãos. Creio que domingo também tem sido maravilhoso a gente aprender, né? Pode trazer, irmão, que essa aqui já está. Deus abençoe, irmão. Então, irmãos, o que eu creio aqui, irmãos, que esta noite o Senhor está nos convocando hoje, agora, para termos uma vida sadia e bem sucedida. Porque olha o que tem o versículo. Ele vai continuar dizendo, versículo 4: para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Irmãos, eu acho maravilhoso, porque Deus não usa pessoas que se acham, que se engrandecem, mas a Bíblia vai dizer que Ele dá prudência aos simples. Irmão, você quer ver Deus usar? É na simplicidade. Porque, irmãos, Deus está preocupado com a simplicidade. Deus está preocupado com a minha e a tua vida. Às vezes a gente acha, eu tenho que falar como fulano, como Beltrano. Não. Deus quer te usar na sua simplicidade. Deus quer te dar prudência. Ele continua: aos simples, assim como conhecimento e juízo para os jovens. Porque, irmãos, jovens, eles já não têm uma vivência, então eles precisam de quê? Conhecimento. Eles precisam também de quê? De juízo, porque jovem é desajuizado. Eita, os jovens aqui, tudo olhou para mim, olha lá, ó, gente. Então, eu quero falar aqui para vocês. Vocês querem ser felizes? Eu sei que vocês sonham com faculdades, em serem muitas coisas, mas primeiro busquem sabedoria de Deus. Vocês estão tendo o privilégio que eu não tive, muitos aqui não teve, de conhecer a palavra desde pequenos, de conhecer a palavra desde criança. Se eu pudesse, eu queria ter conhecido a palavra desde bebezinho. Eu não tive esse privilégio, mas vocês têm. Eu fiz muita burrada. Creio que os irmãos também tomamos muitas decisões erradas. Mas se nós conhecêssemos a palavra de Deus, tivéssemos pedido sabedoria, seria diferente as nossas vidas. Claro, serviu de aprendizado? Serviu. Mas tem coisas, como eu falei, o inteligente resolve o problema, mas o sábio evita o problema. E aí, amados, então, o que eu aprendo aqui? Que nós só vamos ser sábios querendo os desígnios de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, irmãos. Eu sei que às vezes a nossa vontade parece ser boa. A carne às vezes dá uma florada, irmãos. Mas há caminhos para o homem que parece ser bom, e no final é caminhos de morte. Mas os caminhos de Deus não. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 55, versos 6, 7 em diante: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus planos não são os vossos planos, porque os de Deus são mais altos e maiores e melhores do que os nossos. Então, irmãos, temos que buscar os caminhos de Deus, a voz de Deus, a sabedoria de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele continua. 5, olha só: mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito o seu entendimento. Até as pessoas que já são sábias, se elas conseguirem ouvir a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, elas aumentarão em muito a sua sabedoria. Ele ainda diz: e quem tem discernimento obterá clara orientação. Ele vai saber discernir, ele vai ver claramente as possibilidades, ele não vai tomar decisões precipitadas. E ainda, irmãos, versículo 6: para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Meus irmãos sabem, se a gente pegar o Velho Testamento, Sansão, irmãos,
Sansão lançou um desafio, um enigma. Vocês lembram dessa passagem? E eles não conseguiam resolver e pediram para que Dalila fosse lá e começasse a chantagear Sansão. Chegou uma hora que ele não aguentou e contou. Mas para os irmãos entenderem, você queria saber antigamente se uma pessoa é sábia? Quando se contava um enigma, uma parábola. Não é à toa que Jesus, quando vem, ele começa a ensinar em quê? Por meio de parábolas. Porque a palavra de Deus não era para todos. Vocês estão entendendo que eu estou aqui, né, dando uma direção para que nós possamos ser pessoas sábias. Mas não sabedoria do homem. Porque a sabedoria do homem, ela acaba. O senhor pode me mostrar, pastor? Posso. A sabedoria que Salomão tinha ganhado, ela veio de Deus, mas era uma sabedoria para administrar o reino, para administrar as pessoas. Como assim, pastor? Existe outra sabedoria? Sim, sabedoria dos altos céus. Porque se Salomão tivesse sabedoria dos altos céus, ele não tinha se juntado com mulheres que adoravam a outros deuses. A Bíblia vai dizer que ele se juntou, não foi com uma, mas ele tinha 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas, se eu não me engano. Desculpa se eu errar, mas eu creio que é isso. Só para que você entenda. Então a sabedoria dele não era do alto, era sabedoria para organizar, administrar o seu reino. Mas eu e você não podemos pedir a sabedoria do homem. Nós temos que pedir a sabedoria de Deus, a sabedoria dos altos céus, para saber discernir entre o bem e o mal, para saber discernir o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E aí finalizo aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Como que está na sua versão, irmão? Que eu acho que essa daí é melhor para me explicar. E depois? O da irmã Eva. Isso, né? O da ciência. Então, amados, se nós já somos temente a Deus, já há o princípio da sabedoria em nós. E o que é temor a Deus, pastor? É ter medo de Deus? É se esconder de Deus? Não. A palavra temor significa reverência, significa respeito, adoração. É nós entendemos que nós adoramos um Deus santo e nós somos pecadores, então devemos entrar na presença de Deus com temor e com tremor. A Bíblia diz: se você for entrar na casa de Deus, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Porque não é por causa da casa de Deus, mas por causa da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava numa sarça, e aí Moisés chega e ele fala a primeira coisa para Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é... Mas não era por causa do lugar, mas é por causa da presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há a santidade de Deus. Então, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ver se uma pessoa é sábia? Se ela teme a Deus. Como que eu sei se ela teme a Deus? Todas as decisões que ela vai tomar, ela verifica se está agradando a Deus ou não. Nós colocamos aqui, irmãos, vou abrir um parênteses. Ali está o quê? 5 propósitos do nosso ministério. Esses 5 ministérios tem que glorificar a Deus. Se não glorificar a Deus, não é de Deus. Tudo que nós vamos fazer na casa de Deus tem que estar relacionado com aqueles propósitos. Se não estiver, nós nem fazemos. Porque a comunhão tem que glorificar a Deus, a evangelização tem que glorificar a Deus, o ensino, o crescimento tem que glorificar a Deus, o amar o próximo, que é o social, tem que amar a Deus, a adoração tem que glorificar a Deus. Assim é uma pessoa que teme ao Senhor. Ela tem que avaliar. Irmão, muitas das vezes nós ficamos preocupados assim: será que o pastor vai gostar? Será que o pastor vai concordar? Mas a pergunta não é essa, porque eu sou ser humano igual você. A Bíblia vai dizer que João, quando recebe o anjo, a revelação em Apocalipse, ele tenta se prostrar diante do anjo, e o anjo fala assim: não, se prostrar somente diante do Senhor que está sentado no trono. Os próprios anjos diziam isso. Então a tua pergunta não é se o pastor ou se fulano vai gostar.
mas se vai agradar e glorificar a Deus. Eu vou tomar uma decisão, eu vou comprar algo, vai glorificar a Deus? Eu vou fazer algo, vai glorificar a Deus? Se não vai, caia fora. Irmãos, eu estou orando para tomar decisões na minha vida pessoal, e eu aprendi uma coisa: se Deus falar sim, eu vou e faço. Se Deus falar não, eu não faço. Se Deus ficar em silêncio, o que eu faço? Fico quieto, quietinho. Tem pessoas que ela pergunta para Deus, Deus não falou sim e não falou não. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e ela quer tomar e dar uma ajudinha para Deus, e as consequências vêm ou não vêm? Por isso que nós não podemos ser precipitados. Nós temos que pedir sabedoria dos altos céus para tomar as decisões. Amém, amados? Então que nós possamos, irmãos, eu quero, se Deus permitir, trazer vários estudos sobre provérbios, se Deus assim permitir, né? Que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas irmãos, olha só, vou finalizar o versículo. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu quero falar para você aqui: não despreze nem a sabedoria e nem a disciplina de Deus. Se você quer ter uma vida feliz, abençoada, próspera, em todos os sentidos, não despreze a Deus. Seja disciplinado ao Senhor. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, bem forte. Amados, sabe o que eu louvo a Deus? Porque às vezes algumas pessoas me perguntam assim: pastor, mas lá as palavras são sempre assim. Eu falo: irmão, a gente só fala o que Deus manda a gente falar. Não, é que eu fui em tal lugar. Nós vamos conquistar nada na vida, nós vamos ser nada, mas o pouco que nós temos com Deus, ele se torna muito. Pode falar, minha irmã. Aleluia. As pessoas estão assim, irmãos, porque elas não querem palavra, elas querem tudo mastigado. Mas irmãos, quem vem para o culto para adorar, e ele começa a ouvir a palavra, cada um pega a sua porção. Você concorda comigo? Cada um pega aquilo que é para ele. Agora, se você vem pensando em não adorar, em receber algo, você não vai pegar nada. Você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Tá bom, amado? Feche os seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego mais uma vez, como o nosso irmão, o nosso diácono entregou este ministério nas tuas mãos, esta igreja nas tuas mãos. Que a cada dia o Senhor venha a ser pregado a tua palavra, que é viva, ela é eficaz, mais cortante que qualquer espada, e ela vai nas medulas dos ossos, ela produz aquilo que precisa produzir, porque o homem não consegue parar o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajude e nos ensine a ter sabedoria dos altos céus, sabedoria que glorifique, sabedoria que nós possamos discernir entre o bem e o mal, possamos glorificar, engrandecer o teu nome. Nos dê sabedoria para decidir as nossas decisões, para saber lidar com os nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos parentes, sabedoria para lidar dentro da igreja, sabedoria para fazer tudo, para que possamos glorificar e engrandecer o teu nome. Pai amado, enche a tua igreja de sabedoria, que a tua igreja venha a ser dirigida e direcionada pela sabedoria da tua palavra e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amados, pode encerrar?